Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre a situação econômica do Brasil nesse contexto de pandemia. Hoje nós vamos falar sobre dois indicadores preocupantes, desemprego e inflação. Mas antes, vamos recapitular como nós chegamos na atual situação. Desde 2020, a Organização Mundial da Saúde alertava sobre a ineficácia do lockdown como principal meio de controle do vírus. Segundo a OMS e os seus dirigentes, o isolamento social é uma ferramenta emergencial para uso pontual e localizado que tem impacto muito negativo em comunidades vulneráveis e só se justifica quando há sobrecarga do sistema de saúde numa região específica. Em outubro de 2020, bem antes da vacinação em massa, o emissário especial da OMS para a Covid-19 chegou a fazer a seguinte declaração, aspas, nós apelamos a todos os líderes mundiais, parem de usar o lockdown como método primário de controle do vírus. Lockdowns têm apenas uma consequência que vocês não devem nunca menosprezar: tornar as pessoas pobres muito mais pobres. Contrariando as recomendações da OMS, o isolamento social prolongado foi a principal medida de enfrentamento à pandemia adotada por prefeitos, governadores e tribunais brasileiros. Essas autoridades confirmaram aquela constatação de que na política, para todo problema delicado e complexo, há sempre uma solução tosca e simplista, que costuma vir acompanhada de uma frase de efeito. E não foi diferente nesse caso. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Era assim que os hipócritas de geladeira cheia lacravam a discussão, insultando milhões de proprietários de pequenos negócios, milhões de trabalhadores autônomos informais e milhões de famílias vulneráveis que dependiam da circulação de pessoas para aferir alguma renda. E por causa desse empobreça em casa, a taxa de desemprego, que vinha em queda há 2 anos, voltou a crescer, interrompendo a lenta recuperação dos números do trabalho no Brasil após o extermínio de empregos no último governo petista. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2014 a 2017, o número de desempregados quase dobrou. Saiu aí de 6 milhões para 13 milhões de trabalhadores desocupados, é um aumento de mais de 90%. Essa tendência de alta foi revertida a partir de 2018 e em 2019, o IBGE verificou nova redução na taxa de desemprego, que fechou aquele ano em 11,9%. Mas veio a pandemia e com ela o mantra isolacionista. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Ato contínuo, os números do desemprego aumentaram e atingiram a sua máxima histórica, 13,5% no fechamento de 2020 e 14,7% em abril desse ano. Isso é equivalente a 14 milhões e 800 mil pessoas à procura de trabalho. Mas fique em casa, a economia a gente vê depois. Por sorte, o governo federal não levou esse slogan a sério e implementou, por medida provisória, o programa BEM, que instituiu aquele benefício emergencial de preservação do emprego formal e da renda. Essa flexibilização das leis trabalhistas permitiu a empregadores e empregados reduzirem a jornada de trabalho ou suspenderem temporariamente seus contratos. Dessa forma, mais de 20 milhões de acordos foram celebrados, beneficiando 1 milhão e 400 mil empregadores e mais de 9 milhões e 800 mil trabalhadores. Trabalhadores que mantiveram seus vínculos nos termos da CLT, trabalhadores que garantiram estabilidade temporária no emprego e trabalhadores que receberam alguma compensação financeira pela queda na remuneração. E só para deixar registrado, hein? O PT, o PSOL, o PSB e o PCdoB foram ao Supremo alegar a inconstitucionalidade dessa medida. Inclusive, eles tentaram batizar ela de MP da morte. Ou seja, se dependesse da esquerda brasileira, nós teríamos um novo extermínio de empregos que faria inveja a Dilma Rousseff. Mas calma que piora. O próprio PT, que em 2020 recorreu ao STF para impedir o programa, em 2021 publicou uma matéria no seu site oficial criticando o governo federal pelo encerramento desse mesmo programa. Meu Deus, vocês não têm nem um pouco de vergonha na cara? Vocês fazem de tudo para atrapalhar o governo, na verdade, atrapalhar o país. Chamam o benefício que salvou milhões de empregos de MP da morte e depois ainda tem o desplante de criticar o fim do programa como se vocês tivessem colaborado para ele. É muita cara de pau. O Lula deve estar orgulhosíssimo. Mas para desespero dessa turma de vermelho, que se contradiz fazendo essa oposição automática e maldosa, a economia brasileira mostrou enorme resiliência na pandemia e a trajetória do emprego formal é muito positiva. Vejam só. Em 2015 e 2016, final do governo petista, foram eliminados mais de 2 milhões e 800 mil empregos de carteira assinada. Em 2017, no governo Temer, a sangria foi estancada. E no ano seguinte, o saldo de empregos formais voltou a crescer.
Em 2019, primeiro ano do atual governo, a tendência de alta se manteve. Foram gerados aí 640 mil empregos formais. E apesar da prolongada paralisação econômica de 2020, a queda de empregos formais não foi tão acentuada. O novo CAGED registrou o fechamento de 190 mil vagas CLT no ano passado. Mas reparem nos números parciais de 2021. Eles sugerem uma forte recuperação. Até outubro desse ano, o saldo positivo é de 2.645.000 novas vagas de carteira assinada. Resumindo, se nós compararmos aí os 3 primeiros anos da gestão anterior com os 3 primeiros anos da gestão atual, a correção de rumo fica evidente, pessoal. Antes, no fim da era petista, nós vimos a extinção de 2.800.000 postos de trabalho. Agora nós vemos a criação de 3 milhões de empregos de carteira assinada, apesar da pandemia. E esses números só não são mais animadores por causa de outro dado macroeconômico que penaliza sobremaneira a classe trabalhadora. Um dado, inclusive, que é uma velha conhecida do povo brasileiro: a inflação. A inflação é o aumento generalizado de preços que diminui o poder de compra da moeda. E como os salários não são corrigidos mês a mês, na prática, é como se o trabalhador ganhasse cada vez menos. E os 2 principais fatores que influenciam a inflação são a escassez de produtos, produtos e serviços, e a desvalorização da moeda nacional. Então vamos começar retomando lá o mote da hipocrisia. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Quando você paralisa a atividade econômica, você desequilibra as cadeias de produção e leva insegurança ao consumidor e ao empreendedor, que reduzem os seus gastos e os seus investimentos. É por isso que nos primeiros meses de lockdown, a inflação diminuiu. As pessoas não estavam comprando nem investindo diante de um cenário de tantas incertezas. E o mercado reagiu a isso, baixando os preços. Mas a partir do momento que as pessoas reavaliaram o seu risco financeiro, que o governo injetou centenas de bilhões de reais para salvar a economia, a coisa mudou de figura. As pessoas voltaram a consumir em peso e essa procura superou a capacidade de oferta do mercado, que se sentiu confortável para subir os preços. E essa lei da oferta e da procura vale tanto para a lanchonete da esquina quanto para as negociações bilionárias das commodities. Os preços internacionais do petróleo, do aço, até dos gêneros agrícolas dispararam. E aqui no Brasil, para piorar a situação, nós tivemos uma seca histórica. Então, a falta de chuvas prejudicou o agronegócio, reduzindo a oferta de alimentos, e a crise hídrica também comprometeu a oferta de energia hidrelétrica, obrigando o país a recorrer a formas mais caras de geração de eletricidade. E quando você aumenta o preço dos combustíveis, o preço da energia e o preço das commodities, tudo fica mais caro. Isso não vale só para o Brasil, tanto que o aumento da inflação é um fenômeno global. Vamos comparar aí os números nacionais com os Estados Unidos e a União Europeia. Em 2019, pré-pandemia, a inflação foi de 4,3% aqui no Brasil. Em 2020, a inflação fechou em 4,5%, mas agora, em novembro de 2021, por tudo que a gente já disse, os preços aumentaram em média 10,74%. Isso no acumulado de 12 meses. Já nos Estados Unidos, a inflação que em 2019, pré-pandemia, estava aí na casa de 1,8%, agora em novembro bateu a marca de 6,8%. É a maior inflação em território americano nos últimos 40 anos. E essa tendência de alta generalizada nos preços também se verifica na União Europeia. Eles saem aí de uma realidade pré-pandemia de 1,4% de inflação para 4,4% agora em novembro. Em outras palavras, enquanto a inflação mais que dobrou no Brasil, ela mais que triplicou na União Europeia e quase quadruplicou nos Estados Unidos. Será mesmo que a culpa é do governo brasileiro ou a alta na inflação é resultado da maior crise internacional desse século que abalou as principais economias do mundo? Aliás, e no caso dos governos do PT, que registraram inflação acima de 2 dígitos por vários meses, de quem que é a culpa? Quem foi o responsável, por exemplo, pelos 11% de inflação em novembro de 2003 no governo Lula? Por aqueles 10,7% de inflação em janeiro de 2016 no governo Dilma? Tinha alguma pandemia rolando? Eu não me lembro. Mas enfim. Além da alta das commodities, da escassez de produtos e da crise hídrica, o principal fator que contribuiu para o aumento da inflação no Brasil foi a desvalorização do real. Tudo que é importado ficou muito mais caro, especialmente os derivados de petróleo, que impactam o preço dos combustíveis. E só adivinha qual a razão fundamental para que uma moeda perca valor?
O aumento da dívida pública, que associada ao risco fiscal, faz com que os investidores percam a confiança de que o país é um bom pagador e que ele vai honrar os seus débitos financeiros. E o que aconteceu em 2020? Vamos lá, pessoal, agora vocês já estão me acompanhando aqui. Fique em casa. A economia a gente vê depois. A paralisação econômica obrigou o governo federal a investir centenas de bilhões de reais que ele não tinha. Isso para salvar empregos, para distribuir renda, para financiar empresas e para socorrer os prefeitos e governadores. Então vamos ver os principais números aqui de 2020, né? São mais de 37 bilhões de reais para o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. São mais de 50 bilhões para o benefício emergencial, já falamos sobre isso. São 65 bilhões de reais em suspensão temporária da dívida de estados e municípios. Mais de 78 bilhões de reais em repasses extraordinários a prefeituras e governos para enfrentamento à pandemia e, finalmente, mais de 320 bilhões de reais de auxílio emergencial para acudir a população vulnerável que estava proibida de trabalhar. A propósito, o auxílio emergencial foi, até hoje, o maior programa de transferência de renda e de inclusão bancária no Brasil. Segundo a Febraban, nos 3 primeiros semestres da pandemia, mais de 38 milhões de brasileiros abriram sua primeira conta em banco. O orçamento do primeiro ano de auxílio emergencial foi equivalente a uma década de Bolsa Família. E isso fez de 2020 o ano em que a extrema pobreza atingiu o menor patamar histórico, 3,3% da população brasileira. Mas todos esses investimentos do governo federal vieram a um preço. O déficit primário bateu recorde, 740 bilhões de reais. E a dívida pública explodiu, superou a marca de 5 trilhões. Então, qual que é o cenário hoje? Você tem o endividamento do país e o atropelo das metas fiscais em um ambiente de polarização política, de ativismo judicial e de insegurança jurídica. Esse é o contexto que fez o dólar disparar. E a situação seria muito melhor se a paralisação econômica não tivesse sido tão prolongada. Mas o mais bizarro é ver petista apontando o dedo para a desvalorização do real, quando o campeão em depreciar o câmbio é justamente o Partido dos Trabalhadores. E no próximo bloco, a gente compara quem é pior para a nossa moeda nacional, a pandemia do novo coronavírus ou os últimos governos do PT. Boletim Coppola. Aproveitando o intervalo, eu tenho um convite para você que está nos assistindo. Conheça a BP Select, o primeiro streaming de filmes em que você pode apertar o play sem medo. São filmes selecionados a dedo pela Brasil Paralelo, com novidades todas as semanas e bônus de análises completas. Para conhecer essa novidade, clique no link da descrição desse vídeo. Se a crise bate à porta, eu atendo e procuro oportunidade. Se a onda tá boa, eu surfo inteira, não pela metade. Se eu aguento o risco, eu arrisco, mas não deixo parado, eu invisto. Aceito até perder, mas eu jogo é para ganhar. Sou cara ruim de convencer e não costumo confiar. Conheça a Aquavero Investimentos, assessoria financeira que soube me interpretar e que vai entender você. Clique no link aqui no descritivo do vídeo ou acesse campanha.aquavero.com.br/boletim. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola especial sobre desemprego e inflação, um assunto que envolve a desvalorização do nosso real frente ao dólar americano. No bloco anterior, eu propus uma comparação para a gente descobrir quem é pior para a nossa moeda. Será que é a pandemia ou é o lulopetismo? Vamos aos números mais recentes. A Dilma pegou o dólar a R$ 1,66. Ao final do seu primeiro mandato, em 2014, o real já tinha desvalorizado 60% e a moeda americana estava cotada a R$ 2,65. Eis que, apenas um ano depois, em janeiro de 2016, o dólar bate mais de R$ 4,00, 143% a mais que no início do governo Dilma. Daí vem o Temer e depois o Bolsonaro, que recebe o dólar a R$ 3,88 e fecha o seu primeiro ano de governo com a moeda estável. Isso aí na faixa de R$ 4,00. Em 2020 e 2021 vem a pandemia, a paralisação econômica, o risco fiscal e o endividamento recorde do governo que fazem o dólar ser cotado hoje na casa de R$ 5,60, R$ 5,70. Claro que dói no bolso e representa um aumento muito expressivo, é mais de 40%, mas ainda está longe, muito longe da alta do dólar e da desvalorização do real na era Dilma.
Por isso eu insisto na pergunta: quem será que é pior para o emprego, para a inflação e para o câmbio? Uma pandemia global ou um governo petista? Fique atento. Os dados da economia brasileira costumam ser divulgados com aquele sensacionalismo e aquela negatividade de quem já desistiu de fazer jornalismo e optou por fazer militância política velada. E o farisaísmo dessa turma desconhece fronteiras. Os mesmos políticos, influenciadores e jornalistas que endossaram todos os excessos do isolamento social agora criticam histericamente os resultados óbvios da paralisação econômica. Criticam o empobrecimento dos vulneráveis, criticam o aumento do desemprego informal, criticam o endividamento do governo, criticam a flexibilização fiscal, criticam a escalada da inflação, criticam a desvalorização da moeda, criticam porque são hipócritas. Por sorte, a sociedade brasileira tem os meios para reagir a quem insultou a nossa inteligência com o fique em casa, a economia a gente vê depois. Para quem nos disse isso, só nos resta responder: eu fiquei em casa, a minha audiência e o meu voto a gente vê depois. Realização Jovem Pan News.